A Antártica é um dos lugares mais extremos do planeta, um deserto gelado que cobre uma área de 14 milhões de quilômetros quadrados. Essa imensidão branca guarda 90% do gelo da Terra, e se tudo isso derretesse, o nível do mar subiria impressionantes 70 metros, mas o que realmente está acontecendo sob essa camada congelada? O maior perigo vem de um gigante chamado Glacier Thwaites. Ele recebeu o apelido de Glaciar do Juízo Final, por um motivo assustador. A cada ano, 50 bilhões de toneladas de gelo se desprendem dele e vão para o oceano. Isso sozinho já é responsável por 4% do aumento do nível do mar registrado até agora, mas os cientistas temem algo pior. O gelo desse glaciar está instável, rachando e se fragmentando. Se ele colapsar completamente, suas águas podem desencadear um efeito dominó, fazendo com que outras partes da Antártica se desintegrem rapidamente. O que faz esse glaciar estar derretendo tão rápido? A resposta está no calor escondido sob o gelo. O interior da Terra libera calor constantemente, aquecendo a base dos glaciares e criando rios subterrâneos. Essas correntes de água líquida agem como lubrificantes, permitindo que enormes blocos de gelo deslizem para o oceano com mais facilidade. Alguns desses rios escondidos percorrem centenas de quilômetros sob a Antártica, invisíveis para quem olha de cima. Mas o que realmente se esconde sob esse gelo? Há lagos ocultos, como o Lago Vostok, que permanece isolado do resto do mundo há 15 milhões de anos. Esse lago subterrâneo, maior que o Lago Ontário, está completamente selado sob quilômetros de gelo. Dentro dele, micro-organismos desconhecidos podem estar sobrevivendo em condições extremas, sem qualquer contato com a atmosfera terrestre moderna. E há um detalhe ainda mais preocupante. O gelo da Antártica funciona como um cofre natural para vírus e bactérias congeladas há milhares ou até milhões de anos. Se esse gelo derreter, esses micro-organismos podem ser liberados na atmosfera e nos oceanos. Alguns deles podem ser inofensivos, mas outros podem carregar doenças para as quais os humanos não têm imunidade. Já foram encontrados vírus pré-históricos preservados no permafrost do Ártico, provando que esses organismos podem voltar à vida após séculos congelados. Mas a influência da Antártica vai além disso. Seu gelo é tão massivo que exerce uma força gravitacional própria sobre os oceanos ao redor. Ele literalmente puxa a água para perto de si, afetando os níveis do mar. Isso significa que se o gelo derreter, essa força gravitacional diminuirá, fazendo com que os níveis do mar nas áreas próximas à Antártica baixem, enquanto em outras partes do mundo subirão drasticamente. O impacto será desigual e imprevisível. A Antártica não é apenas gelo e neve. Ela esconde uma história geológica incrível. Pesquisadores descobriram que, sob todo esse gelo, existe um sistema de canyons gigantes, maior que o Grand Canyon. Além disso, imagens de radar revelaram cadeias de montanhas inteiras soterradas. Algumas dessas formações rochosas já foram parte de um continente verde e cheio de vida, antes que o gelo as engolisse há milhões de anos. O derretimento do gelo da Antártica pode ser um desastre de proporções inimagináveis. Não se trata apenas do aumento do nível do mar, mas também de mudanças na circulação oceânica, liberação de organismos desconhecidos e a transformação completa do clima do planeta. Esse processo já começou e está acontecendo mais rápido do que os cientistas previam. A questão agora não é se a Antártica vai mudar, mas o quão rápido isso vai acontecer. O derretimento total do gelo da Antártica seria um desastre sem precedentes. Cidades inteiras desapareceriam sob a água. Nova York, Londres, Xangai, Tóquio. Milhões de pessoas não teriam tempo de fugir. O impacto seria global, atingindo diretamente 3 bilhões de pessoas que vivem em áreas costeiras. Mas nem todas as regiões do planeta seriam afetadas da mesma forma. Curiosamente, algumas áreas próximas à Antártica veriam o nível do mar baixar. Isso aconteceria porque a imensa massa de gelo da Antártica exerce uma atração gravitacional sobre o oceano, puxando a água para perto. Com o gelo desaparecendo, essa força também sumiria, fazendo a água se redistribuir e se afastar da região. Enquanto isso, lugares distantes enfrentariam inundações catastróficas. A subida do nível do mar não seria o único problema. A invasão de água salgada nos aquíferos subterrâneos tornaria a água potável escassa. Reservatórios naturais de água doce, que abastecem milhões de pessoas, seriam contaminados pelo sal do oceano. Poços e rios próximos às costas se tornariam inúteis. Países inteiros entrariam em colapso por falta de água potável. Mas há algo ainda mais perigoso escondido no gelo. A Antártica armazena substâncias químicas tóxicas, incluindo resíduos radioativos da Guerra Fria. Durante décadas, bases militares despejaram lixo nuclear e produtos químicos no gelo, acreditando que ficariam selados para sempre, mas com o derretimento, esses elementos perigosos seriam liberados nos oceanos. O impacto ambiental seria devastador. Peixes e mamíferos marinhos absorveriam essas substâncias, contaminando toda a cadeia alimentar.
O mercúrio e o DDT, já encontrados em pequenas quantidades no Ártico, poderiam se espalhar rapidamente, envenenando populações inteiras que dependem do mar para sobreviver. A destruição do gelo da Antártica também mexeria com as correntes oceânicas, alterando o clima de forma imprevisível. O movimento das correntes é essencial para manter a temperatura do planeta equilibrada. O derretimento despejaria uma quantidade colossal de água doce no oceano, enfraquecendo as correntes que transportam calor pelo globo. O resultado? Algumas partes do mundo poderiam enfrentar temperaturas escaldantes, enquanto outras mergulhariam em uma nova era do gelo. A ausência do gelo aceleraria ainda mais o aquecimento global. Hoje, a Antártica funciona como um gigantesco espelho, refletindo parte da luz solar de volta para o espaço. Sem o gelo, o oceano escuro absorveria muito mais calor. Isso elevaria as temperaturas do planeta, intensificando furacões, ondas de calor e incêndios florestais. O gelo, que durante milhões de anos ajudou a regular o clima da Terra, estaria perdido para sempre. O derretimento da Antártica não seria apenas um evento isolado, ele desencadearia uma reação em cadeia, tornando o planeta um lugar completamente diferente. Um mundo mais quente, mais instável e mais perigoso. O derretimento do gelo da Antártica não mudaria apenas o nível do mar, ele afetaria todo o equilíbrio do planeta. Os oceanos seriam os primeiros a sentir os impactos. A água doce liberada pelas geleiras interferiria nas correntes oceânicas, que funcionam como um gigantesco sistema de circulação. Essa interrupção poderia reduzir a quantidade de nutrientes que chegam às regiões mais profundas do mar, afetando desde o plâncton até os maiores predadores. Sem esses nutrientes, a base da cadeia alimentar marinha entraria em colapso, peixes, mamíferos e aves marinhas desapareceriam em massa. Mas o oceano não seria o único afetado. O desaparecimento do gelo liberaria gases perigosos que ficaram presos no permafrost por milhares de anos. Carbono e metano, armazenados sob a camada congelada, seriam despejados na atmosfera em quantidades gigantescas. O metano, um gás 25 vezes mais potente que o CO2 no aquecimento global, aceleraria ainda mais as mudanças climáticas. Esse fenômeno já foi observado em algumas regiões do Ártico, onde crateras gigantes estão surgindo devido à liberação explosiva de metano. Se isso acontecesse na Antártica em grande escala, o aumento da temperatura global poderia se tornar incontrolável. Com um mundo mais quente, lugares que antes eram frios poderiam se tornar habitáveis. A Antártica, hoje coberta por gelo, poderia virar um novo território colonizável. Cientistas acreditam que há 34 milhões de anos, a região era coberta por florestas temperadas, com rios e lagos abundantes. Se o gelo derretesse, esse cenário poderia voltar. O problema é que a Antártica não foi projetada para suportar populações humanas. O solo ali não é fértil e a exposição ao vento e ao frio ainda tornaria a vida extremamente difícil, mas isso não impediria milhões de refugiados climáticos de tentar colonizar o continente, transformando-o em um novo campo de disputas geopolíticas. Além da transformação da Antártica, outra mudança quase imperceptível poderia ocorrer: o tempo de rotação da Terra. A redistribuição da massa de água alteraria ligeiramente o equilíbrio do planeta. Sem o peso do gelo concentrado nos polos, o movimento da Terra poderia desacelerar, tornando os dias levemente mais longos. Parece insignificante, mas mudanças na rotação podem afetar padrões climáticos e até sistemas de navegação baseados em satélites. Enquanto isso, no resto do mundo, a extinção em massa de diversas espécies seria inevitável. Animais como os ursos polares, que dependem do gelo marinho para caçar, não teriam mais onde viver, mas não seriam os únicos. Focas, morsas, pinguins e várias espécies de peixes do Ártico e da Antártica veriam seus habitats desaparecer. A perda dessas espécies causaria um efeito cascata, desestabilizando ecossistemas inteiros. E então, algo ainda mais inesperado aconteceria. Com a mudança da distribuição de água no planeta, novas áreas oceânicas poderiam surgir. Regiões que antes eram desérticas poderiam se transformar em mares internos. O deserto australiano, por exemplo, tem formações geológicas que indicam que, há milhões de anos, já foi coberto por um grande mar. Com a elevação do nível dos oceanos, essa água poderia voltar a preencher antigas depressões, recriando paisagens que existiram no passado. O derretimento da Antártica não seria apenas um evento climático, ele mudaria completamente o mapa mundi, reescrevendo a geografia, o clima e a vida no planeta. O colapso das calotas polares não traria apenas mudanças ambientais, ele desencadearia um efeito dominó que colapsaria economias, nações e sociedades inteiras.
A infraestrutura costeira seria a primeira vítima. Portos, estradas e aeroportos próximos ao mar seriam destruídos, e com isso, o comércio global entraria em colapso. Mais de 80% do comércio mundial é feito pelo mar. Com os portos submersos, navios cargueiros ficariam sem onde atracar. Produtos essenciais como alimentos, combustíveis e eletrônicos simplesmente parariam de circular. O petróleo, transportado principalmente por rotas marítimas, se tornaria escasso. Os mercados financeiros entrariam em pânico. Empresas entrariam em falência, o impacto econômico seria medido em trilhões de dólares, e nenhuma nação escaparia. Enquanto o caos econômico se espalha, outra ameaça silenciosa começaria a sufocar populações inteiras. O calor extremo. Com o gelo derretido, a Terra absorveria mais calor do Sol, elevando as temperaturas globais. Algumas regiões ficariam inabitáveis. No Oriente Médio e no sul da Ásia, cidades enfrentariam temperaturas superiores a 55 graus Celsius. Em algumas áreas, o calor não apenas seria insuportável, mas letal. O conceito de temperatura de bulbo úmido se tornaria um pesadelo real. Esse é o limite onde o corpo humano não consegue mais resfriar-se através do suor. Passando desse ponto, mesmo pessoas saudáveis morreriam em poucas horas. Com partes do planeta se tornando fornalhas mortais, milhões de pessoas seriam forçadas a fugir. Começaria o maior movimento migratório da história. Populações inteiras abandonariam suas casas em busca de refúgio em áreas mais frias. Isso geraria conflitos intensos. Fronteiras se tornariam zonas de guerra, países com poucos recursos fechariam suas portas, terras antes esquecidas se tornariam disputadas como ouro. Então, alguns países simplesmente deixariam de existir. Bangladesh, com seus 160 milhões de habitantes, ficaria debaixo d'água. O arquipélago das Maldivas sumiria do mapa. Pequenas ilhas no Pacífico desapareceriam completamente. Populações inteiras ficariam sem pátria, sem governo, sem identidade. Os poucos que conseguissem escapar se tornariam refugiados permanentes, sem destino certo. Mas com tanta terra submersa, um novo território surgiria no radar: a Antártica. Antes coberta de gelo, agora exposta, tornando-se um alvo de exploração e colonização. Nações disputariam esse território como nunca antes. Recursos minerais, petróleo e gás natural enterrados sob o continente se tornariam um prêmio cobiçado. Conflitos entre potências seriam inevitáveis. Apesar de o derretimento total do gelo levar séculos ou até milênios, os primeiros sinais desse colapso já estão aparecendo. O nível do mar sobe mais rápido do que os cientistas previam. Ondas de calor quebram recordes todos os anos. Ilhas costeiras já estão sendo evacuadas. O futuro catastrófico da Terra não é mais uma possibilidade distante. Ele já começou.